Governo federal busca formas de cortar despesas e não estourar o teto de gastos. Brasília, Levi Guimarães. O governo federal indicou que pode bloquear 17 bilhões e meio de reais em despesas não obrigatórias dos ministérios até o fim do ano. O objetivo é cumprir o teto de gastos. A estimativa consta no relatório de receitas e despesas de março do orçamento de 2021, anunciado pelo Ministério da Economia. O documento informa que os cálculos visam nortear as ações orçamentárias do governo, buscando atingir a meta fiscal para este ano, que é um déficit de 247,1 bilhões de reais. Os gastos não obrigatórios do governo correspondem a pouco mais de 5% do total e não englobam salários, gastos previdenciários, programas sociais e custos de manutenção. Com o possível corte, as despesas sobre as quais o governo tem opção de executar podem cair para 94,7 bilhões de reais. Este seria o menor valor desde o início da série histórica em 2008. O montante inclui as emendas parlamentares. A proposta de orçamento da União de 2021 deve ser votada pelo Congresso Nacional até quinta-feira. Ajustes no texto ainda podem ser feitos pela Comissão Mista de Orçamento, que reúne deputados e senadores. De Brasília, Levi Guimarães. O orçamento é uma bola fechada, não pode deixar pontas. A arrecadação tem que suprir as despesas. Se houver mais despesas do que arrecadação, esse desequilíbrio tem que ser convertido em dívida e o Congresso tem que aprovar. Este orçamento 2021, ele está atrasadíssimo e já coloca ministérios aí em dificuldade para pagar aí despesas básicas do dia a dia. Os deputados e senadores ficaram devendo a aprovação desse orçamento no ano passado, tinha que estar pronto, sancionado até dezembro. Agora, os deputados correm contra o tempo, e senadores, para votar o orçamento, e sobram problemas, porque falta dinheiro para fechar os gastos. Daí, a necessidade de cortar. Isso é tradicional. Choradeira de ministros e instituições. Agora, por exemplo, o IBGE diz que não pode fazer o censo se não houver recursos. Um corte ali de 1 bilhão e 700. O IBGE quer mais de 2 bilhões de reais para fazer o censo. Está sendo ameaçado mesmo, não só pela circunstância, diante de uma pandemia, mas também como recursos. A briga pelo orçamento da União é geral.